Primeiramente, boa noite e obrigado pelo convite. É uma honra estar podendo aqui contribuir um pouco do que a gente faz aqui no dia a dia, né? Eu gosto de dizer que finanças, ela se torna chato, mas ela é extremamente importante. Então, para mim, é uma honra ficar falando sobre finanças empresariais, que é o que eu lido no dia a dia. Vou também tentar me conter no tempo, porque se deixarem eu falo até amanhã de manhã às 8. Então eu vou me conter aí dentro dessa 1 hora para a gente falar de finanças. Uma coisa que eu queria deixar combinado, quem tiver dúvida, se travou, se ficou com alguma interferência, me chamem, levantem a mão ou já abram o microfone e perguntem, tá, gente? A ideia aqui é que eu vou trazer um conteúdo que, na maioria das vezes, ele é maçante, porque é finanças, é chato, não é do nosso dia a dia, mas é extremamente importante. Então, não quero que vocês saiam daqui com dúvidas. Eu busquei trazer nessa apresentação, eu trouxe de uma imersão que a gente faz de 2 dias, então eu tentei encurtar ela ao máximo sem perder a qualidade, mas vamos lá e vamos para a prática, que é o que importa. Mas antes, vou me apresentar aqui, né? Deixa eu ver se está funcionando aí a mudança de slides. Sim, beleza. Então, eu sou o Luiz, né, Luiz Gustavo Ávila, 32 anos, sócio da Empora Company, autor do livro É Apenas o Começo, já foi top 25 em finanças, né, da categoria finanças na Amazon, e hoje eu sou mentor oficial lá no Conta Azul, que é um sistema de gestão. Inclusive, vamos estar palestrando lá em São Paulo em agosto. Bom, quem é a Empora? A Empora é a empresa que eu sou sócio hoje. Então, eu trouxe aqui um pouquinho para vocês entenderem o porquê que eu falo que isso a gente respira no dia a dia. A Empora, ela é uma empresa que ela foi, ano passado, a segunda maior empresa de expansão no ramo. A gente foi reconhecido lá em São Paulo, no Conta Azul Com, e é o maior evento de contabilidade e finanças da América Latina. A gente foi entre mais de 10 mil parceiros, o que ficou em segundo lugar de crescimento. E a gente ganhou o prêmio Pegasus também, de ter se mantido por muito tempo e ainda até hoje estarmos no padrão deles lá de elite, que é o mais top. Mas o que a Empora faz na prática, né? A gente gerencia, o que eu coloquei aqui, 10 milhões de reais diariamente. O que é isso? É a soma de todos os saldos dos nossos clientes que a gente faz o financeiro. Então, hoje nós temos mais de 100 clientes na base, nós somos o número 1 do Rio Grande do Sul, e nós somos mentores oficiais, ou seja, a gente ajuda outros escritórios a construírem também todos os processos, rotinas, controle e gestão para o Conta Azul. E nós fazemos na prática o quê? O gerenciamento do financeiro. Ao invés de tu contratar um financeiro interno, tu contrata a Empora de forma terceirizada. É para todos os negócios? Não necessariamente. A gente também, através do Conta Azul, a gente tem uma parceria onde a gente pode explorar o sistema para quem quer sair das planilhas e utilizar um sistema. Então, nós temos uma licença pelo Conta Azul de vender, né, comercializar essa licença para aquela pessoa que quer sair do papel e da planilha e que não está no momento de terceirizar o financeiro, mas está no momento de automatizar cobrança, emissão de notas e tudo mais, já pode usar um sistema, e nós somos parceiros que fazem essa comercialização com valor muito abaixo do que é vendido hoje pelo Conta Azul. E o nosso grande objetivo como empresa, eu gosto de trazer aqui, para corroborar o que eu falo que é o nosso dia a dia, até 2030 nós temos uma missão, que é tirar 5 mil empresas da gestão de planilhas para a gestão financeira em sistema, para tirar o tempo, né, que o empresário tem em ficar preenchendo informações numa planilha, corrigindo fórmula e tudo mais, para sistematizar. Então, nossa missão é clara, que é tirar 5 mil CNPJs dessas planilhas ou papel. Mas vamos lá, gente. Agora começando o conteúdo. Já me apresentei, já apresentei a Empora. E que eu quero perguntar para vocês. E quem se sentir à vontade, pode falar, tá? E aqui vamos combinar que não tem vergonha. Essa dúvida é besta. Não existe dúvida besta. Mas eu já quero começar com uma pergunta. Qual é a palavra que define o financeiro de vocês hoje? Alguém se habilita a falar algo? Eu me arrisco a falar aqui, Luiz, organização. Tá, boa. Boa. Legal. Já tá na frente. Alguém mais?
Boa noite, Luiz. Boa noite. Aqui é a Dani da Extremlog. O financeiro, ele nos ajuda e nos empodera nas decisões, né? Quando tem um financeiro bem estabelecido, a gente se sente mais seguro para as tomadas de decisões. É isso, eu não consegui definir em uma palavra, mas isso remete muito, né? Quando a gente quis organizar que o financeiro da empresa, a gente sempre tinha essa dor. Como tomar decisões se o financeiro não estava bem claro. Exatamente. E isso é até um ponto, Dani, que eu vou trazer na palestra, que aqui eu vou falar um pouco sobre fluxo de caixa, obviamente, que é o tema e precificação, mas eu quero criar um nível de conscientização antes, que é o que eu vou estar falando a partir do próximo slide. A gente criar um contexto aqui, porque eu vejo muitas palestras também de finanças, que eu frequento, o pessoal falar de ferramenta, fluxo de caixa, como fazer e tudo mais. É importante, eu vou falar disso também, mas a gente muitas vezes não aprende o conceito que tem antes, que é isso que tu falou, organização, e tomar decisões de forma racional. Então eu quero criar essa mentalidade junto com vocês, para que depois, quando a gente for falar de fluxo de caixa, vocês consigam entender, pô, realmente faz sentido isso, não faz sentido. Mas enfim, vamos para frente, então, senão a gente vai se passar no horário. Bom, geralmente quando eu faço essa pergunta ali, o pessoal fala, caos, loucura, não tenho palavras para definir, então que bom que é organização e tomada de decisão. E eu sempre trago algumas frases nas minhas falas, que você não colhe o que planta, você colhe o que a gente cultiva, acompanha e direciona. E essa frase tem totalmente uma ligação com o financeiro. Não adianta simplesmente eu ter uma empresa que eu vendo, só que todos os meses eu tenho que estar sempre vendendo mais, porque eu não consigo olhar o meu financeiro. Por quê? Porque eu não estou nem aí, eu estou só vendendo, ou muitas vezes não tenho nem conhecimento, não acompanho, que é o principal, tomo decisões no achismo e não direciono para onde eu quero que os números me levem. Então, um ponto que eu quero perguntar também, e sintam-se à vontade a responder, empresas quebram? Alguém se arrisca a dizer sim, não? Vou arriscar aqui, Gustavo. Sim. Tá. Ali o André também colocou, a Brigitte também. Beleza. E aí eu trago a Cristiane também falou que sim. Agora eu pergunto, as empresas quebram ou as empresas são quebradas? Você arrisca? Eu vou na segunda opção, né? Boa. Alguém ia falar alguma coisa? Não sei se... As empresas são quebradas, eu acredito. Boa. Aqui eu trago alguns dados que a gente tem aí na internet, que é costume, né, desde o Sebrae, e aí tem alguns pontos ali, boa, são quebrados por falta de gestão, isso aí. Então, o Brasil registra fechamento de 850 mil empresas em 2024, 60% das empresas não sobrevivem após 5 anos, isso aqui é do IBGE, lá e também aquele índice do Sebrae. O Brasil teve 4 empresas fechadas por minuto em 2023. O total supera 25% em 2022. E o fechamento de empresas no Brasil cresce 25,7% em um ano. Ou seja, o que eu quero trazer com isso? Eu sempre gosto de trazer que não adianta a gente só falar de números, mas os números, uma empresa fechar, ela tem um impacto totalmente social. São colaboradores que são impactados, são famílias, são fornecedores, é o mercadinho da esquina que vai ser impactado porque a pessoa que foi demitida não tem mais o recurso para utilizar ou tem que utilizar de outras formas, ou outra maneira de consumo. Então, todo mundo é impactado na cadeia econômica. Então, ter essas notícias são muito ruins para o nosso meio econômico. E grande parte delas também, não é só no financeiro, mas também no financeiro, muitas delas podem ser evitadas. E um ponto que eu trago é, o que isso gera? Né? Por que isso acontece? Crise, economia, política, guerras, instabilidade? Tem muitas perguntas que ficam no texto e que pode sim, de fato, ter uma representatividade. Mas eu gosto de trazer alguns conceitos, alguns dados. Então, por exemplo, Lázaro do Carmo. Quem é o Lázaro do Carmo? O Lázaro do Carmo é um CEO, um executivo, que ele foi responsável de levar a Jequiti, a empresa Jequiti, que é do grupo Silvio Santos, né, lá do SBT,
não me lembro exatamente em que época, mas quando ele entrou, ele foi responsável de levar ela 20 milhões ano de faturamento para 520 milhões ano. É um crescimento muito grande. Então, e ele é um cara que fala muito sobre gestão, tanto que ele tem uma empresa de treinamento e cursos de gestão financeira. E ele fala que 20% dos impactos nas empresas são questões externas, ou seja, política, crise, economia. Mas e os outros 80%? Onde estão esses outros 80%? Os outros 80%, ele até fala num podcast que eu assisti, que um rapaz, que na época virou cliente dele, de consultoria, chegou e disse, a minha empresa está quebrando, isso é culpa da concorrência, é culpa da política, do Lula, do Bolsonaro, seja lá quem for. Né? E ele chegou e olhou para o cara e falou assim, tá, beleza, então me diz 3 concorrentes teus que também quebraram, que fecharam as portas ou estão quebrando. Ele não soube responder. E aí, quando tu começa a refletir sobre isso, peraí, será que é a concorrência, que é o mercado todo que está sendo impactado, ou é o meu modelo de gerenciar que está equivocado? E aí ele traz um ponto que está na tua mão. E quando eu falo tá na tua mão, está na mão do gestor. E isso a gente tem que primeiro quebrar essa barreira de que a culpa é de terceiros. Pode ser que sim, pode ter um problema no dólar lá, agora o fechamento lá do estreito, lá na guerra do Irã, Estados Unidos, impactou o preço. Mas será que é só isso? Será que a gente vai culpar terceiros? Será que as pessoas não estão consumindo ou estão consumindo? E eu, por não olhar o meu financeiro, eu acho que nunca tenho dinheiro? Eu olho sempre o meu fluxo de caixa e nunca tem dinheiro lá? Será que não é porque eu peguei um Pronamp e troquei de carro? Ah, mas Luiz, eu fiz isso e a minha empresa tá beleza, mas é exceção. A grande maioria dos empresários que pegam empréstimos é para tapar buraco. E isso diz muito sobre a gestão. Não tem problema pegar um recurso para utilizar e tentar sair daquele problema que está. Mas o grande ponto é pegar dívida para fazer algo pessoal, sendo que a empresa não está bem, é só cavar mais um buraco. Então, quando eu falo dessa questão de empresários terem a gestão na mão, quando a gente quer sair do buraco, a primeira coisa que a gente tem que fazer é largar a pá. A gente tem que parar de cavar esse buraco. Então, pegar um Pronamp, para que serve? Para investir num setor que vai me gerar receita, para melhorar minha capacidade operacional, reduzir meu tempo de produtividade, melhorar o meu lucro. Para que esse efeito e esse custo que eu vou ter desse capital, eles sejam de alavancagem, ou seja, alavancar. O que serve uma alavanca? Para me impulsionar para cima. Então, eu tenho que me impulsionar a gerar mais receita. Então, tomar dívida é bom, mas muitos empresários quebram, e eu vejo isso diariamente, ou muito perto de quebrar, por tomar decisões erradas. E aí, volto ali na fala da Dani, né, que tomar decisões olhando o financeiro é extremamente importante. E aí não adianta a gente culpar terceiros ou aqueles 20% que eu falei. A gente tem que olhar para a gente, para o nosso sistema, como é que a gente vai controlando. Eu estou cobrando as pessoas do meu time de forma adequada, estou cobrando resultados, a minha empresa está gerando caixa, está gerando lucro, que são coisas diferentes, caixa e lucro são totalmente diferentes. Para pequenos e médios negócios, a gente tem que estar preocupado em gerar caixa. Gerar lucro é importante? Gerar lucro é importante. Faturamento é importante? Faturamento é importante. Eu digo que faturamento é ego, né, é vaidade, o lucro é sanidade e o caixa é rei. O caixa que de um pequeno e médio negócio é o que vai mandar. É o caixa que vai poder impulsionar um crescimento, é o caixa que vai poder, daqui a pouco até em algum momento, se eu for demitir, ter uma rescisão, ter dinheiro para pagar essa rescisão. Investir em um pequeno negócio para melhorar minha capacidade. Então, tem uma série de coisas que está na nossa mão no dia a dia e a gente negligencia e bota a culpa em terceiros. Mas, enfim, mais para a gente ir construindo esse raciocínio. E se tiver alguém que não concorda, tudo certo, não sou o dono da verdade, mas eu tenho que trazer de forma clara e objetiva o que eu vejo e o que impacta nessas notícias que eu trago. E a gente vai começar aqui a trabalhar agora um pouco de fundamentos do financeiro e diagnóstico, para que vocês possam fazer o diagnóstico do negócio. A ideia é que vocês saiam daqui amanhã já praticando. Quem quiser já praticar de hoje em diante, saiu daqui já começa a olhar as planilhas, o sistema que utiliza, para ver se está batendo as coisas, não está. Mas quem quiser, a ideia é que vocês saiam daqui já se perguntando como a empresa, ou como vocês estão agindo perante a empresa. Mas vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender como funciona uma empresa de fato. E aí eu trago um desenho para ilustrar. Esse
desenho eu montei na época, lá no Canva. Não é o melhor desenho do mundo, mas ele ilustra aqui um ponto importante. Como funciona aqui uma empresa? A empresa, ela tem aqui um fluxo, não sei se vocês estão enxergando o meu mouse aqui, ó. Ela tem um fluxo de entradas, acho que vocês não vão enxergar, um fluxo de entradas e saídas. Então, vamos lá. O capital social que os sócios colocam no negócio é o dinheiro que a empresa vai começar. Então, seja o dinheiro que os sócios colocam lá, então abri o CNPJ, abri uma conta no meu CNPJ, e agora eu vou colocar R$1.000 lá, R$10.000, R$50.000. Esse é o capital dos sócios aportado. Esse capital ele tem que produzir. Então tem receitas, despesas, obviamente as minhas receitas maiores do que as minhas despesas vai me gerar um resultado. Qual é o grande ponto aqui? O grande ponto é que mesmo com saldo bancário lá, seja ele por ter sido aportado pelos sócios, por ter sido pego um empréstimo, os sócios, eu vejo a grande maioria do tempo, pegando o dinheiro, ou seja, utilizando esse percentual que está no caixa, que não é nem resultado, é dinheiro que está no caixa e distribuindo. Ou seja, pegando a mais do que o seu salário, do que o seu prolabore. E aí vai tirando o dinheiro da empresa. Qual o termo correto? Qual seria o caminho correto? A empresa é aportada, tem receitas e tem despesas, tem receitas maiores que as despesas, ou seja, entra mais dinheiro do que sai, sobra dinheiro. Dessa sobra, o ideal seria pegar um percentual do resultado, distribuir para o bolso do sócio, para remunerar o seu capital empregado investido. E um ponto não é pegar todo o dinheiro que sobra, mas pegar uma parte desse dinheiro que sobra para os sócios, outra parte vai para o caixa da empresa, para reinvestimentos, para reserva financeira, que é muito importante, muitas empresas não têm. E aí o dinheiro vai retroalimentando dentro da empresa para que ela gere mais riqueza. Esse é o ponto de uma empresa. Uma empresa ela não pode ficar ou dando muito prejuízo ou empatando. Eu sempre digo, se a gente for querer buscar uma empresa que não gere lucratividade, vamos abrir uma ONG. Por quê? Você tem menos, não é nem incomodação, mas tem menos riscos tributários, fiscais, trabalhistas. Pô, se eu vou abrir uma empresa para não gerar um lucro, eu estou fazendo coisa errada. Então eu tenho que gerar uma empresa para gerar lucro, remunerar o sócio. Sempre falo aqui que nós temos 3 grandes objetivos, né? O primeiro, que uma empresa tem que gerar o sócio, tem que remunerar o sócio. Ponto. Tem que gerar bem-estar para quem está trabalhando, seja em bonificação, seja numa estrutura legal, e ela também tem que retroalimentar e criar uma reserva. Senão, não faz sentido. Eu vou estar empregando dinheiro em algo que eu vou estar gerando muito esforço para pouco retorno. Então, uma empresa tem que gerar resultado. E o sócio tem que pegar uma parte desse resultado. Não todo o dinheiro que está no caixa ou todo o dinheiro que ela gera. Tem que sempre deixar uma reservinha para a sua empresa para gerar segurança, porque em momentos de oscilação ou de crise, eu tenho reserva, eu não gero aquele indicador lá que a minha empresa fechou porque eu não tinha caixa, ou não tinha direito a crédito, uma série de coisas. Mas enfim, e eu trago o financeiro aqui nesse pilar, não como o mais importante, mas que o financeiro eu sempre digo que é como se fosse um exame de sangue. Quando faz o exame de sangue, ele aponta doenças. Mas quando tu toma o remédio, não é para o sangue, é para as doenças. O financeiro é a mesma coisa. Ele vai te mostrar se a tua precificação está errada lá no comercial, se a diretoria está tirando dinheiro que não poderia, se o jurídico está com os contratos ali, estão gerando os contratos seguros, tanto com os colaboradores, parceiros e clientes. Se o meu RH está recrutando bons talentos, se está adequado à minha remuneração, o marketing fez uma boa campanha, provavelmente vai respingar no caixa, fez uma campanha ruim, que nem o caso da Jaguar, né, que impactou negativamente o rebranding deles lá, isso impactou o financeiro. Se o meu contador está me ajudando no meu regime tributário adequado, tudo isso impacta, e lá no financeiro é onde tu vai sentir. Na falta de caixa é que tu vai sentir. Então o financeiro não quer dizer que é o mais importante. Por quê? Porque muitas empresas quebram também tendo o financeiro organizado. Só que falta vendas. Então, ter financeiro é importante? Sim, mas ele não é tudo. Mas pelo menos o que a gente consegue controlar, a gente tem que ter esses dados na mão e saber o seguinte, pô, se o financeiro está organizado, quanto precisa gerar de venda para a empresa manter de pé? O financeiro organizado vai conseguir saber disso, porque tu tem despesa fixa e variável que tu consegue calcular. Bom, e aí a gente entra nos conceitos básicos. Se eu estiver falando muito rápido, pessoal, me interrompam, tá? Perguntem, questionem. Primeiro ponto, custo e despesa. Independente do negócio, todo negócio tem uma estrutura.
Que estrutura é essa? Bom, eu tenho uma estrutura de serviço, eu tenho uma estrutura que pode ser um restaurante, eu tenho uma estrutura que pode ser uma oficina mecânica, pode ser uma transportadora, pode ser qualquer ramo. Todo o ramo ele tem uma classificação. Ou seja, ou é um custo ou é uma despesa. Qual é a diferença disso? Custo é tudo aquilo que está ligado à minha atividade de entrega para o meu cliente. E despesa é tudo que está ligado à minha atividade de apoio. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês da Empora, tá? A Empora é uma empresa de terceirização do financeiro e revenda de plataformas, softwares, dashboards e tudo mais. Beleza. Para mim, o aluguel não é custo. Por quê? Eu não preciso ter esse espaço que a gente tem aqui para atender o meu cliente, para entregar o meu serviço de terceirização ou vender o Conta Azul ou o dashboard. Eu não preciso, ele é despesa, ele é suporte, porque eu preciso do espaço para ter cultura, porque a gente prefere que tenha presencial. Mas se eu sair hoje do presencial e for para o home office, a empresa roda normalmente. Então, o meu cliente não é impactado. Então, isso é despesa. O própria terceirização do financeiro, vocês não precisam da terceirização do financeiro para entregar o produto ou o serviço de vocês. É um suporte, assim como contabilidade, como jurídico. Isso são despesas do negócio de vocês. Agora, um supermercado, exceto se ele for 100% delivery, mas vamos pensar um supermercado. O supermercado, o custo que ele tem, aliás, o valor que ele paga de aluguel, se ele tem um local alugado, é custo, porque eu não consigo ter um supermercado sem espaço. Então, ele está totalmente ligado à minha atividade de entrega ao meu cliente, assim como o funcionário. O funcionário aqui do BPO, para mim, da terceirização, é custo na minha folha de pagamentos. Eu entendo que aquilo custa, porque se eu não tiver aquele colaborador fazendo o financeiro da empresa, eu não consigo entregar o meu serviço. Isso é custo. Agora, o meu time de marketing e comercial é despesa. Porque se eu eliminar eles, a minha entrega para o meu cliente continua a mesma. Então, o que eu quero dizer aqui? Avaliem o negócio de vocês e tentem separar o que é custo e o que é despesa. Ah, mas Luiz, para que serve isso? Porque eu vou conseguir enxergar se a minha operação está mais inchada no custo ou está mais inchada nas despesas. Ou seja, será que eu tenho muito suporte, muito apoio para o tamanho da minha empresa? Ou será que eu não tenho gente ociosa desse lado do custo aqui? Será que eu não consigo ir para um lugar menor, se eu tenho que ter um espaço para entregar para o meu cliente? Se eu tenho que pagar uma plataforma para entregar para o meu cliente, será que eu tenho que pagar ela mesmo? Então, tendo essa separação, vocês conseguem enxergar onde pode estar o problema, de forma rápida e acessível. Ponto. Beleza. Outro ponto que eu quero que a gente alinhe em conhecimento aqui isso pode ser básico, tá? Mas muita gente me questiona. O que é faturamento e o que é lucro? Faturamento é aquilo que eu vendo. Muitos até entendem como aquilo que eu recebo, né? O que entra no meu caixa, enfim, mas faturamento é venda. Eu faturei R$1 milhão. Quer dizer que eu lucrei R$1 milhão? Não, lucro é aquilo que sobra depois de tirar custos, despesas, despesa financeira, é o que sobrou no final da última linha. Isso é lucro. E se não sobrou, é prejuízo. Então, faturamento é uma coisa e lucro é outra. Outra dúvida que o pessoal tem bastante. O que é fluxo de caixa e capital de giro? O fluxo de caixa nada mais é do que uma ferramenta. E a gente vai falar dela mais para frente. Ferramenta onde eu vou conseguir enxergar qual é o fluxo de entradas e saídas do meu negócio. Basicamente é isso. E o fluxo de caixa, ele tem que me mostrar se eu vou ter saldo para pagar, se eu tenho receita suficiente e quais são as minhas despesas, principalmente. Para enxergar, peraí, eu tenho que aumentar minha venda lá daqui a 2 meses, né, o meu faturamento, a minha receita no meu caixa, eu tenho que diminuir despesa ou custo. Então, isso o fluxo de caixa vai mostrar. O capital de giro, por outro lado, ele é um valor que eu tenho que ter para girar minha empresa. Então, por exemplo, se eu tenho que ter R$50 mil para girar minha empresa sem contar com nenhum recebimento, meu capital de giro ali tem que ser no mínimo 50, 51 mil reais para pelo menos pagar todas as contas e ficar no 0 a 0. Ou seja, o capital de giro ele é o dinheiro que eu preciso para a minha empresa continuar circulando sem necessidade de capital de terceiros. Muita gente pega capital de giro no banco. O que significa isso? Eu estou jogando dinheiro para o meu fluxo de caixa para poder manter a minha operação rodando. Isso é capital de giro. E fluxo de caixa é uma ferramenta que mostra entradas e saídas tanto de receita, de vendas, quanto de custos e despesas. E para ter um fluxo de caixa bem estruturado, eu tenho que ter uma separação bem nítida e objetiva do que se chama plano de contas ou plano de categorias e centros de custo.
que é plano de contas e categorias? Por que eu botei plano de contas / categorias? Porque em alguns sistemas tu vai ver plano de contas, outros sistemas tu vai ver plano de categorias. Então é a mesma coisa e centros de custos são coisas diferentes. Vamos lá, o que primeiro é plano de contas? E por que ele é importante antes da gente entrar em fluxo de caixa? Primeiro que o plano de contas, ele é a lista de classificações de receitas e despesas da minha empresa. Ou seja, aluguel. Aluguel é uma classificação. Quando eu tiro o dinheiro do meu bolso para pagar aluguel, do bolso da minha empresa ali para pagar aluguel, eu tenho que classificar essa despesa, seja no papel, numa planilha ou no sistema. Ali é aluguel a classificação. Quando eu recebo de um serviço, é uma classificação. Aqui no plano de contas da Empora, por exemplo, eu tenho 3 formas de receber recurso, vendas. Uma é o BPO financeiro, outra é o Conta Azul e outra é dashboard. Então eu tenho 3 frentes de receita. Quando eu vendo, o meu time de vendas, ele cria a venda lá e coloca, se for uma venda de BPO, beleza, se for uma venda de Conta Azul, se for uma venda de dashboard. Isso no meu plano de contas está essa classificação. Porque no final do mês eu quero saber quanto entrou de BPO, quanto entrou de Conta Azul, quanto entrou de dashboard. Então isso fica fácil para entender onde eu posso empregar mais energia, se eu tenho que melhorar meu tráfego pago, se eu tenho que melhorar minha estratégia de marketing para aumentar a minha venda ou minha receita nos outros que estão performando da pior forma. Então o plano de contas nada mais é que um plano onde eu vou ter todas as categorias, pensem num Excel, cada linha ali que eu vou criar é uma categoria. E o ideal é que elas sejam padrões. Então, por exemplo, eu não vou criar um plano de contas onde eu vou ter classificações repetidas. Por exemplo, eu vou criar honorários contábeis e contabilidade. Não, vou criar contabilidade. Então, eu gasto isso com mensalidade da contabilidade, com uma guia que a contabilidade me cobrou por uma alteração contratual, como contabilidade. Que aí lá no final do mês eu consigo ver no meu fluxo de caixa onde eu gastei por contabilidade, BPO financeiro, salários. Salários eu gosto de separar no plano de contas. Por exemplo, salários operação, custo. Salários time de marketing e vendas, despesa. Salário da equipe administrativa, despesa. Então eu consigo separar. Então ter isso muito claro vai te ajudar a organizar o teu financeiro de uma forma mais simplificada. Ah, mas Luiz, o que é centro de custo? Eu achava que isso era centro de custo. Não. Centro de custo nada mais é do que um setor da tua empresa ou de um projeto. Então, por exemplo, setor administrativo, setor operacional, setor comercial, setor de marketing. Aqui a gente separa por setores. Então, por exemplo, eu tenho plataformas e sistemas. Eu tenho plataformas e sistemas na minha categoria, só que quando eu vou classificar para qual setor cada uma eu coloco a categoria, classificação com plataformas e sistemas. Então pode ser um ChatGPT, pode ser um Google Drive, pode ser um Conta Azul, enfim. Se ele é uma plataforma ligada à operação, eu coloco centro de custo, operação. Se é uma plataforma que é relacionada ao time de marketing, coloco lá, marketing no centro de custo. Então, o centro de custo, ele é onde eu vou alocar. O plano de contas é o que é. É aluguel, é salário, é prolabore. E o centro de custo é para onde foi esse gasto. Foi para a diretoria, foi para o comercial, foi para o administrativo, como material de escritório, essas coisas. Então, é muito bom ter isso separado. Luiz, eu preciso botar centro de custo? Se tu está começando, se tu está numa empresa muito enxuta, com os controles ali básicos, não precisa gerar essa complexidade. Gera só um plano de contas bem adequado. No futuro, tu evolui para, agora eu vou setorizar minha empresa, ter orçamento por ela, enfim. Nesse primeiro momento, vamos fazer o básico bem feito, que é ter um plano de categorias bem estipulado. Outro ponto, e entra um fato aqui que as pessoas acham que faturamento, por isso que eu falei faturamento é vaidade, é ego, as pessoas acham que faturar muito é saber gerenciar recurso. Na verdade, faturamento e gestão de recursos são coisas bem diferentes. No fluxo de caixa que a gente vai ver, é onde a gente consegue ter uma gestão desses recursos. Mas o faturamento nada mais é do que aquilo que a gente consegue colocar dentro do caixa da empresa. Uma venda uma receita de vendas de produto, de serviço. Isso é faturamento. Gestão de recurso é como eu gerencio o que entra no meu caixa. E aí eu trago alguns pontos aqui, eu trago duas referências, né, que o gerir refere-se a como uma empresa utiliza aquilo que tem disponível, seja dinheiro, e não estou falando só de dinheiro, tá? Então, dinheiro, tempo, pessoas, infraestrutura, estoque, tecnologia, como é que eu vou fazer com que o que eu tenho aqui, eu consiga usar da melhor forma.
e faturar nada mais é do que a entrada ou venda, né, que a empresa ali está sujeita a fazer e precisa fazer para se manter de pé. Gente, tá até aqui tudo bem? Tudo tranquilo? Obrigado, Tatiane. Qualquer dúvida, vão me questionando aqui, tá? Então, ainda estou bastante na teoria, depois vou mostrar a prática, vou mostrar caso de cliente, né? Obviamente sem mostrar, né, o nome, mas que vocês consigam ver e visualizar isso, tá? E aí eu trago aqui o faturamento é o que em tese entra no caixa e gestão de recursos é o que define como o dinheiro e os outros ativos, como tempo, tecnologia, estoques, será utilizado. Então, tenho isso bem claro, assim. Então, eu sou um bom gerador de receita de faturamento? Eu sou um bom gestor de recursos? Opa, será que eu não sou? O que eu posso fazer? Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui hoje, pelo menos, questionando e aplicando o que eu vou trazer, né, de fluxo de caixa, coisas básicas, para que vocês consigam aplicar e, pelo menos, ter uma visão clara do que entra e do que sai na empresa de vocês. Bom, aí aqui eu trago um quadro, né, que traz ali alguns pontos como o que é o faturamento. Aí tem ali o ponto, que faturamento é a receita gerada pelas vendas. Eu vou olhar para o lado aqui para a minha tela, né, auxiliar. Então, é a entrada de dinheiro e gestão de recursos. O que é? O uso eficiente do dinheiro, pessoas, tempo, estoques e ativos do negócio. Beleza, o que mede o faturamento? O faturamento é medido para quanto a empresa vende. E o que mede a gestão de recursos? Como a empresa utiliza o que ela tem. Se ela utiliza através de canais bancários, se ela, falando de dinheiro, tá? Se ela utiliza dinheiro físico, se ela, agora falando de estoques, se ela mantém um bom controle de estoques através de sistema, isso é gerenciar. Indicadores que medem faturamento, receita bruta, receita líquida, ticket médio, crescimento percentual de um mês para outro, relacionado ao faturamento. O que mede a gestão? Margem de lucro. Se eu tive uma margem de lucro, significa que, pelo menos, eu gerenciei os custos e despesas de forma organizada e gerou lucro. Fluxo de caixa consegue mostrar se eu estou sendo um bom gestor. ROI, que é o retorno sobre o equity, sobre o patrimônio, está aumentando ao longo dos anos, né, que é aquele dinheiro que a gente aportou, ele está aumentando ao longo dos anos. Está fazendo sentido eu manter ele no negócio ou tiro todo o dinheiro, boto no CDB e paro de empreender e sair desse risco? Ganhar 15% ao ano, né? O ROI, que é o retorno sobre investimento. Tudo que eu estou investindo em tráfego, em marketing, está retornando o que deveria. E eficiência operacional, minha operação, ela está sendo bem controlada. Se eu trabalho como uma agência, por exemplo, aqui na Empora, a gente trabalha com operadores que atendem várias empresas. Será que eles estão conseguindo atender de forma adequada, no tempo eficiente, com a qualidade eficiente? Isso aí é o que a gestão tem que mensurar, beleza? Qual é o foco de faturamento? Vendas e entrada de recursos. E o foco da gestão de recursos é organização e otimização do que já existe. Então, eu posso já melhorar o que eu já tenho. Será que aquele fornecedor está adequado? A gente eu vou dar um exemplo real aqui, tá, gente? Eu gosto de trazer exemplos nossos aqui. A gente viu que a nossa estratégia de próximo trimestre é bater um número X de faturamento. Para isso, eu vou ter que abrir o canal de tráfego, eu vou ter que abrir o canal de venda porta em porta e mais um executivo interno de vendas para bater o que eu quero, né? Para bater o que a gestão quer aqui. O que a gente fez? A gente cortou gastos. Então, por exemplo, a gente cortou marketing, a pessoa que estava aqui produzindo. Então, a gente optou por esse trimestre reduzir as redes sociais, que não é algo que nos atrai tanto cliente, para focar em investimento em algo que vai buscar trazer clientes. Quer dizer que é uma gestão que nós escolhemos e vamos ver se ela foi eficiente ou não daqui a um tempo. Então, a gente tem que ter, quer dizer, para tirar o marketing? Não é isso, não quer. Sendo que para o nosso raciocínio foi, ok, vai ter outro racional que vai dizer, vou atirar até contra o meu próprio patrimônio aqui. Daqui a pouco, cara, não estou no tamanho de terceirizar o financeiro, vou tirar eles fora e vou ficar com ele interno aqui, vou controlar no detalhe. Beleza, é uma opção da empresa. Então, isso é otimizar os recursos que se tem. E o risco de foco, se eu focar isoladamente no faturamento, é vender muito e não lucrar. Então, se eu só olhar faturamento, é aquilo que eu falei. Faturo, não olho, não consigo gerenciar o meu dinheiro. Eu vou estar sempre focado em vender mais e vou ter que ter sempre maior venda e tudo mais. E o foco isolado, né? Eu tenho que cortar custos, só que sem pensar em crescimento. Ou seja, se eu foco só em gestão de recursos e não penso no resto, eu vou estar sempre querendo cortar custos. E será que se eu cortar custos vai me gerar crescimento? Ou eu vou conseguir crescer com sustentabilidade?
né? Então tem que mensurar, eu tenho que ter um equilíbrio sobre isso. E o resultado ideal, uma geração de receita previsível. Ou seja, eu tenho que ter uma prospecção ativa, eu tenho que ter canais de venda para que eu sempre tenha métricas para saber, para cada 10 visitas que o meu time faz, 5 são atendidas e 2 viram venda. Opa, minha conversão é 20%. Então, se eu quero aumentar para 4 vendas no mês, ter previsibilidade de 4 vendas, eu preciso aumentar em 10 números de visita. Então, eu tenho que sair de 10 para 20, porque a minha métrica é 20%, eu vou ter 4 vendas. Então, tudo tem que ser metrificado. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente. O que eu tenho que buscar de resultado ideal quando eu foco em gestão de recursos? Sustentabilidade e escalabilidade. Eu tenho que buscar ter uma empresa sustentável e que busque escalar, seja abrindo um canal de educação, seja buscando um produto que eu possa agregar no meu negócio principal e gerar um motor, que é o nosso caso aqui. Nós vendermos Conta Azul, a gente busca escalar o negócio, né? Porque o BPO eu tenho um teto, eu tenho um operador e eu tenho que trazer ali um número X de empresas. Se eu quero atender mais empresas, eu tenho que trazer mais um operador, então eu tenho um custo totalmente direto. O Conta Azul não, o Conta Azul eu posso vender, eu tenho o custo da licença e só implantar e cuidar desse cliente. Então eu consigo escalar, então busquem escalar também gerenciando o negócio de vocês. E pergunta-chave que vocês têm que fazer para vocês ou para o diretor comercial de vocês relacionado a faturamento. Quanto estamos vendendo? A gente está vendendo o suficiente? Não está? E quanto à gestão dos recursos, se não são vocês que fazem, mas alguém que faz por vocês, estamos utilizando bem o que temos? Seja estrutura, seja os materiais, né? Eu vou dar um exemplo. Aqui a gente tem o controle de estoque dos materiais de escritório, né? E limpeza, né? Então, é muito importante ter isso. Quanto vai de papel higiênico, de papel toalha, de detergente? A gente controla isso aqui. Que eu tenho que fazer uma gestão de recursos para saber se eu preciso comprar em média 4 detergentes ou eu deixo para o meu time lá fazer a compra, para estar comprando sempre 10, e daqui a pouco eu estou excedendo o meu caixa, né? Eu estou gastando dinheiro que não precisa, eu estou rasgando dinheiro. Então, gerenciar é uma parte muito importante do negócio de vocês. E aqui os principais pontos que a gente não vê na internet, né? Eu sempre digo que na internet vê muita coisa batida assim, mas eu trago e trouxe isso para a imersão que a gente fez aqui. Primeiro ponto, é confundir previsibilidade com estabilidade. O que eu vejo os empresários entender? Criarem assim na mentalidade deles. Pô, eu faturo 30, 50 mil reais. Beleza. Eu tenho ali meus contratos. Beleza, tá tranquilo, tô gerando caixa, vou ficar tranquilo, não vou olhar o meu financeiro, porque eu sei que eu tenho essa previsibilidade. As pessoas acham que essa previsibilidade ela vai ser estável. Por quê? Porque se nesse meio tempo um dos meus clientes, ou que é grande parte daqui a pouco desses clientes, está sofrendo uma crise, ou eu tenho um cliente que tem 50% desse faturamento e ele é impactado, e eu não estou controlando isso, eu estou caindo no erro de achar que eu estou estável o suficiente. Na verdade, eu não posso confundir previsibilidade com previsão de métricas com que eu acredito que a gente possa alcançar com estabilidade. Eu não posso confundir essas coisas. Estabilidade, até o Flávio Augusto diz que não existe, né? E eu concordo em certa parte, porque a gente nunca sabe, principalmente falando de financeiro, se o cliente vai ter o recurso amanhã. Se o meu fornecedor e eu não fizer uma venda, uma compra adequada, né, ou comprar de forma que não supra a minha necessidade de venda, será que o meu fornecedor vai conseguir manter o meu produto no momento que eu quiser? Então, não existe estabilidade quando a gente olha o financeiro e tenta gerenciar ele de uma forma ampla. Eu tenho que estar sempre olhando com previsibilidade, seja de caixa, seja com previsibilidade de receita, previsibilidade de custos, despesas e investimentos. Eu tenho que ter esse controle. Quando eu entendo isso, eu não fico nas cordas, como se diz, né? Eu não fico relaxado, eu fico, sempre com uma pulga atrás da orelha. Será que o meu cliente lá vai conseguir honrar com o boleto? Por quê? Porque eu tenho contas a pagar. Então eu tenho que ter essa previsibilidade para cuidar que, se não acontecer algo, eu tenho um plano B, vamos dizer assim. Porque se eu estou na estabilidade, eu nem vou pensar em plano A, B, C. Tá assim que está funcionando. Não, não é assim, temos que cuidar disso. Outro ponto que eu entendo como um fator crucial, assim, focar em crescimento de vendas ou receita, como queiram falar, e esquecer da qualidade desse crescimento. Tem muita empresa que quebra não é só porque falta caixa ou não vende, é porque vende demais. Então imagina eu fazer uma campanha de vendas e não ter estoque para cobrir os produtos.
Então eu tenho que focar na qualidade desse crescimento. E a vida de empresário é assim, a gente tem que estar sempre cuidando essa linha tênue, né? Então, eu tenho que ter pelo menos ali um estoque, um mês ou um mês e meio, dependendo da demanda ou do custo da minha mercadoria, ali no meu estoque, para que se eu for fazer uma campanha, uma Black Friday ou alguma coisa do tipo, eu tenha estoque e não faça com que eu tenha que devolver o dinheiro porque eu não consigo comprar. Ou que eu venda, use o dinheiro e quando eu for entregar, não tenha como entregar. Então, cuidem desse crescimento de forma que o pessoal vem, de forma extremamente escalável, que é fácil ficar rico e tudo mais, sem cuidar da qualidade. Senão é um voo de galinha, né? Tu voa e cai. Então, cuidem muito isso. E um outro ponto que a gente tem que cuidar é não um erro que, na verdade, os empresários têm é não transformar os dados financeiros ou de qualquer área da empresa em cultura de dados ou cultura de decisão. Eu tenho que ter uma cultura de decisão com base em dados. E quando eu falo cultura de decisão com base em dados, eu falo... tudo que eu estou trazendo aqui, gente, são coisas que a gente faz na prática aqui, tá? E eu falo não só para entrega de clientes, mas interno, né? Eu hoje sou, vamos dizer assim, a pessoa responsável por direcionar os meus sócios, porque cada um tem a sua área específica. Então, eu nem digo que seria CEO, né? Porque, essa empresa é pequena para ser CEO, mas vamos pensar assim, o diretor, o presidente, vamos dizer assim. Então, eu tenho que dar a visão e manter a cultura. Só que se eu não quiser manter uma cultura de dados, e eu não tiver isso muito bem controlado, eu não posso cobrar o meu time de me trazer, por exemplo, eu vou investir 10 mil no tráfego, aí eu trago para o meu sócio, que é o diretor comercial, e pergunto, quanto isso vai gerar de retorno? Vai voltar 3 vezes por causa das métricas aqui, o custo do lead é esse e tal. Então eu tenho que ter uma cultura de dados da minha empresa. E o financeiro, como pilar, obviamente, mas eu tenho que ter uma cultura de dados empresarial, uma cultura de dados de forma ampla na minha empresa, operacional, comercial, de marketing, eu tenho que ter isso. E um ponto para que a gente consiga ter isso, e isso para todas as empresas, é uma cultura de dados, tá? É o que a gente trabalha aqui. Hoje, o principal ponto, o principal entregável, vamos dizer assim, objetivo da Empora é aquele lá de 5 mil empresas, né, que eu falei, mas o que a gente traz de benefício para o cliente é clareza. A gente tem que dar clareza para o cliente, seja alimentando bem o sistema e ele olhando lá, seja a gente dando uma informação no dia a dia que vai ser um facilitador para ele. E aqui a gente trabalha muito a cultura de dados. E como funciona uma cultura de dados? Eu trabalho aqui como se fosse uma pirâmide, tá? E a pirâmide hierárquica de tomada de decisão. E isso é para qualquer setor, não só para financeiro, tá, gente? O que está embaixo dos dados ali da pirâmide? São os dados, são valores brutos. Então, por exemplo, 5 mil reais numa planilha. É um dado, beleza? Agora eu tenho 5 mil, 2 mil, 3 mil. Quando eu tenho dados organizados, mapeados, eu começo a ter informações, que é o outro passo da pirâmide. Então, por exemplo, 5 mil reais sozinho não quer dizer nada, mas 5 mil reais de aluguel, quer dizer alguma coisa. Se eu paguei 2.500 no mês anterior, eu saber que eu paguei agora 5 mil, peraí, aumentou esse valor de aluguel. Então, isso são informações. Quando eu tenho um conjunto de informações organizadas, eles me levam a indicadores. E esses indicadores me dizem se eu estou indo bem ou estou indo mal. Então, o indicador é para me indicar algo. Se eu falei aqui dos 2.500 no mês de aluguel e depois para 5 mil sem justificativa, meu aluguel aumentou em 100% praticamente, né? Então, o que aconteceu aí? Aí eu vou questionar, ver se o boleto veio certo, se não veio certo. Então, isso está me indicando que o meu aluguel aumentou de forma disparada. Só trouxe um exemplo isolado. Mas olhar a venda... vou trazer um outro dado simples, tá? Vamos supor que eu tenho uma empresa que vende bolo no pote. E eu vou abrir essa empresa, o CNPJ, e eu não tenho vendedor. Então, é tudo em família. Eu vou controlar os números. E aí eu vou pedir para um tio meu que vá fazer visitas, 10 visitas. E eu quero que ele escreva num papel, quando voltar dessas 10 visitas, né, quantas visitas de fato ele fez, se ele fez as 10, dessas 10, quantas atenderam ele, e dessas que atenderam, quantas fecharam ou compraram o bolo, né? Então vamos pensar, ele foi em 10, que é o exemplo até que eu dei anteriormente. Em 10, 5 atenderam, 50% escutam. E 2 fecharam, ou seja, do total de atendimentos, né, de visitas, 20% fecham. Aí eu tenho escolhas, eu posso ou ver se a abordagem dele está ok e tentar melhorar sair de 2 para 3 fechamentos, ou eu posso buscar fazer com que ele vá
saia de manhã mais cedo e vá em mais lugares, porque eu tenho uma ideia que 20% em média fecha. Então, isso me indica algo, né? 20% me indica que se eu quiser vender 20 bolos no pote, eu tenho que fazer, esse exemplo tosco, claro, 100 visitas. Então, isso vai fazendo com que a empresa consiga enxergar o que precisa fazer e os setores também. Então, por isso que eu falo que o financeiro respinga, porque se ele não vender esse bolo no pote, eu não vou conseguir pagar daqui a pouco os mantimentos para fazer os bolos ali para o dia seguinte. Então, eu trouxe um exemplo bem grotesco que dá para encaixar no dia a dia da empresa de vocês. E quando eu tenho indicadores que demonstram coisas boas e coisas ruins na minha empresa, eu tomo decisões. Eu consigo organizar, entender o que está acontecendo. Se eu tenho que diminuir 5% do meu custo, se o valor de marketing sobre o meu faturamento está muito elevado, está 10%, 12%, né? Se essa métrica deveria estar 5%, eu estou com 12%. Opa, peraí, tem espaço para cortar aqui e não está me gerando a atratividade que eu quero. Então, ter essa cultura aqui é muito importante no negócio de vocês. Mas vamos lá, gente. Mas como fazer a estrutura do financeiro na minha empresa? Como eu posso montar um financeiro organizado na minha empresa? E a gente começa a ir mais para a prática aqui, tá, gente? Vamos lá, criando rotinas e métodos. Que rotinas eu posso implementar na minha empresa? Rotinas operacionais diárias. Eu tenho que me comprometer diariamente a alimentar planilha ou sistema. Ah, mas Luiz, eu não tenho volume suficiente. Não tem problema, eu tenho clientes aqui que tem 5 movimentações na semana, ou seja, é uma movimentação por dia. E a gente todos os dias abre o banco do cliente, todos os dias abre o sistema do cliente, alimenta, deixa o sistema igual ao banco. Por quê? Porque a gente tem que dar segurança para o cliente. Então, vocês têm que dar segurança para o financeiro de vocês. Nem que seja no final do dia olhar se teve movimentação, não teve, beleza, vai no outro dia olha de novo. Então, vocês têm que ter uma rotina de alimentar uma planilha, um papel ou um sistema. Conciliação bancária, é isso que eu falei, eu tenho que entrar no banco, entrar no meu sistema e cruzar esses dados. Se lá no meu banco tem 10 mil reais e um centavo, meu sistema tem que ter 10 mil reais e um centavo. Por quê? Porque quando eu for tirar um relatório de fluxo de caixa, de análise de fluxo de caixa, ele vai me mostrar com fidelidade o que houve naquele banco, o que houve naquele mês, né, consolidando todos os bancos. Então eu tenho que fazer essa conciliação diária, minuciosa, classificando lá no meu plano de contas cada despesa que entra e que sai na minha empresa. Vamos lá, controle de contas a pagar e receber, então eu tenho que saber, fiz uma compra, eu tenho que saber quando eu tenho que pagar, eu tenho que saber quando e quanto eu tenho que fazer, se eu fiz em muitas vezes, poucas vezes, eu tenho que ter lançado isso na minha planilha de controle ou no meu sistema, para eu saber que amanhã é dia 9, eu vou abrir o meu sistema e vai estar lá minha despesa, eu vou lá e programar no banco, bater com DDA, ver, faz sentido, é despesa mesmo, eu contratei lá atrás, tá, beleza, vou pagar. Então, ter esse controle, a gente acha que é muitas vezes básico demais, mas o básico tem que ser feito, gente. Ele vai tomar tempo. Hoje, para vocês terem uma ideia, só o financeiro da Empora, eu mesmo que faço, tá? Porque é pouca movimentação, mas tem muita coisa automatizada. Então, eu levo 15 minutos por dia para fazer o financeiro. Desde conciliar, classificar, agendar no banco e pagar. Então, eu busco otimizar muito o meu tempo para que, e hoje, claro, eu tenho um dashboard que mostra meu fluxo de caixa, uma série de coisas que são ferramentas que a gente vai adotando dependendo do nível de maturidade da empresa. Mas pelo menos o controle básico tem que fazer. E controlar o recebível. Então, por exemplo, será que o cliente pagou? Eu não tenho que esperar ele me confirmar ou ele mandar o comprovante. Eu tenho que conciliar no banco. Então, se vencia dia 8 e amanhã, dia 9, quando eu for abrir o banco, não tem o pagamento dele, eu tenho que, mandar uma cobrança. E aí entra nesse ponto de controlar os inadimplentes. Eu só vou controlar os inadimplentes se eu tiver onde controlar. Se eu tiver um sistema, se eu tiver uma planilha e saber que data era para ele pagar, e se eu fizer a conciliação bancária e não pagou, eu estou confiando que ele não pagou. Eu tenho certeza que ele não pagou. Agora, tem muito empresário que vai lá e cobra o cliente, mas nem entrou no banco para ver. Isso, mas é o básico olhar no banco. É o básico, muita gente não faz. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Emissão de notas fiscais e boletos, então eu tenho que ter essa rotina. Hoje em dia tem como automatizar isso, mandar direto para o cliente, o próprio Conta Azul faz isso, né, emite nota, emite boletos e vai direto para o cliente, a gente envolve nesse processo. E análise de fluxo de caixa, eu tenho que olhar todos os dias. Ah, Luiz, mas minha empresa é pequena, tá? Então olha semanal, mas tu tem que ter uma rotina de analisar o fluxo de caixa. Mas como eu começo tudo isso? Bom, primeiro passo, a gente tem que criar um plano bancário. O que eu quero dizer com isso? Eu já trabalhei numa empresa, isso lá de 2013 a 2019, uma das maiores empresas aqui da região, e eles tinham mais de 14 bancos. Ou seja, muito banco mesmo.
Claro, para questões de relacionamento e tudo mais, mas nós que somos pequenos, né, essa empresa, para vocês terem uma ideia, faturava 1,2 bi no ano. É muita grana. Bilhão, não é nem milhão. Né? Então, eles tinham por relacionamento, capital de giro e tudo mais, enfim. Mas nós, que somos pequenos, né, eu não sei o tamanho das empresas de todo mundo, mas acredito que a grande maioria, pela média estatística do Brasil, pequenos e médios. Né, nós nos encaixamos nessa faixa. Então, eu tenho que ter um controle bancário enxuto. Para que eu vou ter 60 bancos, ou 30 bancos, ou 10 bancos, se eu vou pagar taxa e não vou nem usar esses bancos? Ah, mas para relacionamento. Escolhe 2 ou 3 para ter um bom relacionamento. Às vezes um banco digital e um banco físico que tu vai ter um bom relacionamento. Então, busquem centralizar, porque quanto menos... porque eu falei lá no início, é chato, mas é importante. Então, quanto menos coisas eu tiver para fazer relacionado ao financeiro, mais confortável eu vou ficar de fazer. Então, crie uma planilha, ou compre uma planilha, ou contrate um sistema, e aí eu tenho que entender qual sistema usar. Se eu tenho uma loja de roupa, se eu tenho um restaurante, eu vou pesquisar os sistemas que mais se adequam a esse tipo de serviço, para fazer de forma tudo unificada. Estruturar um plano de contas que a gente já falou, então utilizar o que mais se adequa ao negócio. A grande maioria dos sistemas já tem padrão, então muitas vezes nem precisa mexer. Então, busquem se adequar nisso, tá? Ou criar uma planilha que tem esses centros de custo e tudo mais. E aí eu vou trazer uma rotina prática que a gente faz aqui no nosso dia a dia para todos os nossos mais de 100 clientes, que é conciliação bancária. A gente não começa uma operação sem fazer conciliação bancária. Por quê? A conciliação bancária, ela bate o saldo do dia anterior. O saldo do dia anterior, vocês vão ver mais para frente no fluxo de caixa, que ele começa e se caracteriza como o saldo do meu dia. Depois que eu faço isso, eu vou lá, confiro os recebimentos, os lançamentos de informações de contas a pagar e tudo mais, gerencio o que tem que pagar, agendo no banco, aviso o autorizante, se vocês são funcionários, mais ou são vocês mesmos que autorizam o banco, só agenda e aprova, gerencia. Aí depois que eu termino o contas a pagar, eu vou para o contas a receber. Gerencio o que eu tenho para receber naquele dia, mando o boleto se precisar pelo WhatsApp, pelo e-mail, emito as notas que eu preciso, emito os boletos que eu preciso emitir, realizo a cobrança daqueles que não pagaram, que eu identifiquei lá na conciliação que não pagaram, eu realizo a cobrança, dizer, fulano, vi que não foi pago aqui, pode mandar o comprovante assim que pagar. Tranquilo, uma realização de cobrança bem simples, e encerra a rotina, ponto. O financeiro não tem que ser muito mais do que isso. Pelo menos a parte de conciliação, contas a pagar, contas a receber. Aí tá, eu posso entrar aqui e olhar o fluxo de caixa e deu, vou fazer a minha outra atividade, vou vender, vou cuidar do meu operacional, vou cuidar da entrega do meu cliente. Então, o financeiro tem que ser básico, simples. Não, por isso que eu digo que tem que ter um plano bancário para não ter 50 bancos. Ter o mínimo de banco possível que faça sentido para o negócio de vocês. Rotinas mensais que eu tenho que ter obrigatoriamente como um analista financeiro, vamos dizer assim, no negócio de vocês. Se vocês não têm porte para ter um analista, um auxiliar ou terceirizar, vocês têm que ser o analista de vocês. Então, vocês têm que analisar DRE, DFC. Então, DRE é o demonstrativo de resultado de um exercício, ou seja, quanto eu vendi versus tudo que eu paguei e tudo mais, sobrou lucro ou tive prejuízo. Tem que olhar o fluxo de caixa, que é o DFC, que é demonstrativo de fluxo de caixa. Qual é a diferença de um para outro? O DRE, ele mostra geralmente competência, ou seja, vendi 100 mil reais nesse mês. Opa, lá no meu DRE vai estar 100 mil reais. Só que eu parcelei em 10 parcelas de 10 mil. No meu DFC, fluxo de caixa, vai ter 10 mil no mês, 10 mil no outro, 10 mil no outro. No meu DRE vai estar tudo consolidado no mês, porque foi o fato gerador que aconteceu, a venda. Então, por isso que muitas vezes tem empresas que dizem, vendi 10 milhões, mas será que esses 10 milhões entraram? Será que esse 1 milhão entrou ou ficou para, por exemplo, empresas do agronegócio? Geralmente vendem e as parcelas são entre safra, né? Muitas vezes demora um ano para receber. Então, tem que ter esse cuidado. Se eu não tiver um fluxo de caixa adequado, eu posso ter problema. Então, analisar DRE e DFC são coisas muito importantes e são coisas diferentes. Para ti que é pequeno, tá? E médio, se analisar DRE, principalmente contábil e tudo mais, eu colocaria em segundo plano, sendo bem honesto. Eu olharia DFC. O que entra e o que sai. Ponto. Classificado, obviamente, né? Eu me preocuparia com DFC bem estruturado, um fluxo de caixa bem estruturado, organizado, e depois eu começo a evoluir para uma análise de DRE, para saber se a empresa gera lucro, gera prejuízo. Se eu olhar o fluxo de caixa, ela vai me mostrar se ela gera caixa ou queima caixa, se meu saldo bancário aumenta ou se meu saldo bancário diminui. Ponto. Então eu tenho que me preocupar com isso.
Análise de orçamento e projeção. O quanto eu projetava que ia entrar no meu caixa? Ia entrar 100 mil, entrou 80. O que aconteceu com isso? Eu tenho que me questionar sobre. Foi falta de cobrança, foi um cliente importante que não pagou e disse que vai pagar no próximo mês, vai parcelar em 2, eu tenho que entender isso. Tenho que analisar a produtividade do meu time, ou se sou eu que entrego. Será que eu estou conseguindo produzir ao máximo? Hoje, com inteligência artificial aí, eu consigo otimizar muito a minha produção. Layout de endividamento, então, por exemplo, tenho o Pronamp, tenho capital de giro, tenho outras linhas de crédito. Como é que está o meu saldo devedor? Está adequado? Não está adequado? Eu consigo reestruturar esse meu perfil de dívida, pegar uma dívida mais barata e trocar por uma mais cara? Empresas grandes fazem muito isso, o alongamento da dívida. Trazem para o valor presente uma dívida mais barata, quitam uma cara e jogam para o longo prazo. Flutuação de ticket médio. Como é que está o meu ticket médio? Tem aumentado? Tem diminuído? Eu tenho que vender mais para gerar o mesmo nível de ticket. Então, como está isso? Então, são as rotinas mensais básicas que vocês têm que fazer, mas para isso vocês precisam ter aquela rotina lá de colocar a conciliação em dia diariamente, porque quando chegar ao final do mês, vocês vão ter informações. E informações vão levar vocês a ter indicadores e decisões. E aqui entra a parte de fluxo de caixa. Isso, para mim, é o principal de uma empresa. É controlar, e, claro, o principal no financeiro, ter o controle do fluxo de caixa. E para quem não conhece o modelo de fluxo de caixa, eu trouxe aqui para ilustrar, depois eu vou mostrar uma planilha real que eu fiz com o cliente lá em 2024. Depois disso a gente não usa mais planilhas, a gente usa sistema, que eu também vou mostrar para vocês. Mas vamos lá, o fluxo de caixa ele pode ser feito por mês, por dia, por semana, por trimestre, como vocês quiserem enxergar. E aqui é um resumo do fluxo de caixa. O que é isso? O fluxo de caixa ele tem que ter no mínimo 4 estruturas. A primeira é saldo inicial. Então eu tenho que saber quanto eu estou iniciando aquele dia. No dia 1 aqui, por exemplo, eu estou iniciando com R$1.000 de saldo. Dinheiro que eu tenho no banco, que eu tenho dinheiro físico, eu somei tudo, deu R$1.000. Quanto entrou naquele dia? Eu fiz a conciliação, já terminei, entrou R$5.000. Beleza, fiz a conciliação das saídas também, saiu R$3.000. Quanto é o meu saldo final daquele dia? Pô, se eu tinha R$1.000 e entrou 5.000, eu passei a ter R$6.000. Só que eu paguei contas, e essas contas somaram R$3.000. No final do dia, eu finalizei com R$3.000. E aí eu vou fazendo isso ao longo dos dias. Então, por exemplo, o que eu termino de saldo no dia 1 é o que eu vou começar no dia 2. E assim, consequentemente, assim, consecutivamente. Só que qual é o ponto? Aqui é uma forma resumida. Mas dentro do fluxo de caixa, aqui nas entradas, pode ter 2 classificações embaixo. Pode ter, desses 5.000 que entrou aqui no dia 1, pode ser de venda de produto, 1.500, e os outros 13.500 foi venda de serviço, consultoria, o que for. Assim como saídas. As saídas desses 3.000 pode ter sido 1.000 de salário, 1.000 de prolabore e 1.000 de imposto. Então, eu posso ter várias categorias aqui, embaixo de saídas, várias categorias embaixo de entradas, que aqui eu vou conseguir enxergar o que está tirando dinheiro ou colocando dinheiro dentro da empresa. Alguém tem dúvida do fluxo de caixa? Alguém já tinha visto estrutura? Alguém sabe, alguém está com uma dúvida sobre o fluxo de caixa por enquanto? Eu vou aprofundar mais, tá? Mas a princípio, aqui eu consigo ter uma visão clara que em 4 dias, se isso aqui é um fluxo de caixa projetado, ou seja, eu estou projetando os próximos 4 dias com o que eu tenho previsto em sistema, significa dizer que eu vou começar o mês com R$1.000, e lá no dia 4 eu vou terminar vou terminar o dia com R$4.000, se tudo que eu tiver previsto entrar e se tudo que eu tiver previsto sair do meu caixa. Pô, isso significa que nesses 4 dias eu consegui gerar R$7.000. Pô, peraí, meu negócio está gerando R$7.000 nesse curto intervalo de tempo. Então isso já me mostra muita coisa. Claro, se eu tivesse ali entradas abertas, saídas em aberto, ali abertas, né, por classificação, aqui é só resumo, seria mais fácil de analisar e entender o que eu posso diminuir para fazer com que esse saldo aumente. Por exemplo, aqui no dia 3, se eu tenho 3.000, será que eu não consigo negociar com o fornecedor para pagar lá no final do mês? E aí já me sobra R$1.000 aqui, e aí meu saldo vai para 9, principalmente se eu tenho folha para pagar no dia 5. Então isso me dá vantagem e entendimento para saber que ação tomar. E aí volta a falar lá da Dani no início. Organização, clareza, para tentar entender o que eu posso fazer de ação, de decisão, num curto intervalo de tempo. Tranquilo até aqui, gente? Show. Beleza. Vamos lá. Sei que tem mais gente para falar e eu não vou tomar muito tempo de vocês. Já estou indo para o final.
Vamos lá, gente. Aqui é um estudo de caso, tá? De um cliente, não sei como tá aparecendo aí para vocês. Isso aqui é um fluxo de caixa real, tá? Isso aqui a gente fez do dia 1 até o dia 11. Não dá para botar até o final do mês, porque senão ia ficar muito pequeno. Mas aqui é o seguinte, aqui é aquilo que eu falei, tá? Aqui eu abri por bancos. Então, por exemplo, o saldo inicial do cliente no dia 1/9 estava previsto 236 mil, sendo 39 mil no Itaú, 132 mil no Santander, 5 mil na Stone, caixa da loja 70 mil, desculpa, 70,89, e cofre, que ele tinha um dinheiro guardado lá, 10.350. Tem que botar, tudo, moedas, conta e bota no teu fluxo de caixa, porque é dinheiro disponível que tu tem. Se não colocar, mas é 10 reais. É 10 reais que pode te faltar para alguma negociação, enfim. E aqui a gente planejou todos os recebíveis, então aqui no dia 2 tinha R$2.000, 2.900 para receber, 2.100, 2.400 e assim por diante. E nas despesas, aqui ele usava os bancos. Aqui dentro, aqui eu não trouxe, obviamente, mas dentro do Itaú tinha todas as categorias. Então, aluguel, energia, imposto e tudo mais, para dar esse somatório de 3.200 e pouco. Depois 140, depois 33, aqui era salário projetado, ó. Salário, e aqui pelo Santander o Prolabore, dos sócios. Então aqui nesse dia 5, a gente sabia que ia ter uma despesa bem alta, só que a gente sabia que não ia ter entrada de dinheiro suficiente. Ou seja, não ia entrar 45 mil para cobrir essas despesas. A gente sabia que o saldo ia dar uma baixada forte. Beleza? E aí se cria um plano para quê? Para que a gente consiga quitar tudo e fazer um plano comercial para que ao longo desse dia, do dia em diante ali, entrasse mais recursos, fizesse promoção, queima de estoque, ver produtos que estão lá no estoque já faz muito tempo que dá para liquidar e botar o dinheiro para dentro do caixa. Então tem muita ação que dá para fazer. E aí a gente viu aqui que no dia 11 ele ia ter queimado do caixa dele, que começou no dia 1 com 236 mil, ele ia terminar o dia 11 com 201. Ou seja, praticamente 35 mil reais ele ia queimar de caixa. Pô, isso é o resultado do mês dele? Não. Por quê? Porque no início do mês ele tem muita despesa. Ok, lá para o dia 20 pode ser que tenha mais, imposto, etc. Mas aqui já é um cuidado. Se eu não fizer um movimento comercial forte, será que vai dar tempo para recuperar esse gap de 35 mil? O fluxo de caixa te mostra isso. E o fluxo de caixa, ele tem que ser, se tu tem um time comercial e tu olha o caixa e diz, gurizada, assim, eu preciso que vocês façam X mil. E desses X mil, eu preciso que 50% seja no Pix dentro desse mês. Os outros podem parcelar para quando for, não importa. Mas eu preciso, por quê? Eu preciso inflar meu caixa agora. Sei que vai vir um imposto, sei que vai vir uma parcela de empréstimo, eu sei que eu tenho que pagar alguma coisa pesada, um investimento, alguma coisa. Eu preciso de caixa, então vamos lá, vamos botar energia. Então o fluxo de caixa ele te diz onde tu pode mexer nisso. Isso é numa planilha, tá? Vocês podem ter planilhas, podem ter papel. No papel é mais difícil. É numa planilha, mas aí se eu erro uma fórmula pode dar comprometimento em todo minha projeção. E aqui eu trago o sistema que é o que a gente usa, que é o Conta Azul que eu falei. Aqui ele traz, eu não sei se está bem para vocês aí, o fluxo de caixa também, mesma coisa, previsto e realizado. Aqui ele mostra as receitas, então, receita de vendas e serviços. Aqui vocês notem que tem um flagzinho. Se eu clico, ele abre ali quais foram as minhas receitas. Como eu disse, no meu caso aqui, BPO, assinatura do Conta Azul, assinatura do dashboard. Quando eu clicar aqui, ele vai me mostrar que esses 116, 103, 128, 130, o que é cada um deles. O que mais está me gerando receita. Aqui ele mostra um gráfico também, uma projeção prevista lá de saldo no banco. Se tudo correr dentro do que se imagina, lá no banco em dezembro, esse cliente aqui tinha uma projeção de terminar o ano com 663 mil no seu caixa. E aí aqui mostra despesa com impostos. Se eu clicar, ele vai mostrar quais impostos são. Despesa com vendas, desde comissão, desde materiais aplicados na prestação de serviço. Despesa com salário. E isso aqui tudo, através da conciliação bancária, eu vou alimentando isso aqui. Eu consigo olhar depois quanto a diretoria está tirando o dinheiro do caixa. Pô, aqui se a gente for ver em março, de 106 mil, a diretoria, despesas com diretoria, está sendo praticamente 45% quase, 40%. É muito alto, dado a média de mercado. 40% das despesas serem com diretoria, aí entra naquele ponto que eu mostrei que o financeiro é o centro e tem várias setinhas. Aqui o sócio nitidamente estão diminuindo o caixa da empresa. Claro que nesse exemplo aqui a empresa gerou 23 mil num mês
de caixa, no outro queimou 18, no outro gerou 16 e no outro gerou 67. Claro que aqui teve provavelmente uma entrada de empréstimo, aqui ó, 41. Então, isso aqui municia vocês para tomar decisão, para conseguir dizer, ó, vamos nos próximos 3 meses encurtar o dinheiro aqui, né, diminuir essa despesa, vamos renegociar algum fornecedor, porque vai me faltar caixa. Assim como aqui está mostrando uma projeção positiva, poderia estar mostrando uma projeção até negativa. Né? Tem clientes, muitas vezes, quando eu entro numa consultoria, eu vou olhar, a projeção do fluxo de caixa está negativa. Beleza, Luiz. Então, agora eu sei que o fluxo de caixa é essa ferramenta. E para ela ser efetiva, eu tenho que olhar meu banco e tenho que colocar dentro da minha planilha ou do meu sistema o que está acontecendo. Porque quando eu for olhar a projeção ou o que já se realizou, eu vou ter isso na palma da minha mão de forma palpável e visual. Beleza, mas Luiz, eu quero saber assim, ó, o que de indicador, os principais que eu tenho que olhar? E também, mas para que olhar indicador? Como eu falei, a gente constrói toda uma base de dados, informações, indicadores. Por quê? Porque eu preciso tomar decisão. E é melhor tomar decisão com indicador do que no feeling. E muitos empresários queimam seu caixa, diminuem ou tomam decisões erradas no feeling. Mas eu sempre fiz assim. A gente tem que começar a estruturar e criar uma cultura de decisão com base em dados em todos os setores da nossa empresa. Aí tem algumas aqui, como margem bruta, margem operacional, margem líquida, que é aquilo que sobra lá no final do mês, margem de contribuição, quanto cada produto contribui para o meu caixa. Saldo versus endividamento, se eu tenho saldo bancário versus endividamento que eu tenho, taxa de inadimplência, CMV, ponto de equilíbrio, giro de estoque, capital de giro necessário, percentual do custo, que nem eu fiz ali, ó, percentual do custo com diretoria está alto, percentual de receita, prazo médio de pagamentos versus prazo médio de recebimentos, ou seja, será que eu estou pagando o meu fornecedor antes de receber do meu cliente? Será que o meu prazo não está curto demais? Não posso alongar esse pagamento? Então isso é importante olhar. Faturamento ano por ano, saber se eu estou no mesmo período crescendo ou não. Ticket médio, então são alguns indicadores importantes. Beleza. Podem me interromper se estiverem com dúvidas, tá? Porque agora, só para finalizar essa parte de fluxo de caixa e gestão, que a gente vai já para a precificação e finalizar a apresentação de hoje, por que cuidado financeiro é importante? Então, eu trago aqui o tratamento de dados, eu tenho que ter tratamento de dados para centralizar informações, eu tenho que ter um centralizador de informações, seja numa planilha ou num sistema, que é onde eu vou conseguir visualizar os dados da minha empresa, para gerar esses dados, ter centralização, isso tudo para dar confiabilidade no que está acontecendo na empresa. Para que eu tenha confiabilidade e também poder de análise. Eu tenho que ter um poder de análise, poder sentar e fazer essa análise que eu fiz com vocês. Pô, lá no dia 11 meu cliente ia queimar 35 mil. O que a gente pode fazer? Será que a gente pode postergar alguns pagamentos mais para o final do mês? Porque ele vai ter melhores fluxos. Eu posso pegar uns estoques que estão parados e comercializar a preço de custo para pelo menos o dinheiro entrar no fluxo de caixa para desafogar. Então, eu preciso ter esse poder de análise para gerar previsibilidade do que eu posso fazer, não estabilidade, previsibilidade e tomar decisão. É para isso que a gente tem que cuidar do financeiro. Porque muitas vezes eu posso ter lucro e queimar caixa e posso gerar caixa e ter prejuízo. E aí, só trazendo aquele exemplo, e eu vou trazer aqui um outro caso real, tá, de um cliente, que ele dizia assim, eu tenho lucro, por quê? Porque meu DRE lá tá bonito, tá positivo, mas o dinheiro não vejo dinheiro no meu caixa. E aí eu disse para ele, ó, DRE é competência, então provavelmente está controlando, fez uma venda de 100 mil, vai estar naquele mês, pô, você tem as receitas e despesas, custos ali organizados, se tu computa os 100 mil dentro daquele mês, que é o correto no DRE, vai estar te gerando uma lucratividade muito legal. Só que tu pode estar queimando caixa. Por quê? Porque a forma que esses 100 mil estão entrando no teu caixa está muito espaçado. Vamos supor que tu está vendendo 100 mil em 100 parcelas de R$1.000. Pô, R$1.000 não é suficiente para pagar as despesas. Então eu vou queimar caixa, mesmo tendo lucro no meu DRE. Assim como eu posso ter um prejuízo no meu DRE e gerar caixa. Por quê? Porque eu não tenho vendas suficientes para pagar o meu custo de despesa daquela competência, só que eu recebi de um cliente inadimplente lá de dezembro, R$40 mil no meu caixa. Pô, meu caixa aumentou. Ou eu peguei um empréstimo, ele aumenta o meu caixa. Então eu tenho que ter muito cuidado.
mas eu sempre digo, cuida em caixa. Por quê? Porque lá o cliente estava olhando, pô, tem lucro, mas não sobra caixa. Isso aqui foi um DRE que eu fiz para ele, um DFC, um demonstrativo de fluxo de caixa, e eu mostrei para ele, eu peguei os janeiro a julho e mostrei para ele o seguinte, ó, beleza, tu tá faturando, o teu DRE tá bonito, mas o teu caixa não tá. E aí eu separei de forma organizada, claro que aqui tá resumido também, quanto ele tinha de receita, dinheiro entrando por mês, quanto ele tinha de custo, quanto era a margem bruta, ou seja, quanto sobrava para pagar a despesa. Pô, ele tinha uma margem bruta muito baixa, se for ver no acumulado, menos de 20%. Ou seja, para cada R$1 que recebia no caixa dele, 20 centavos sobrava para pagar toda a despesa estrutural, para o labore de sócios, equipe de suporte, time comercial. Era pouco, e ainda para sobrar algum recurso. E aí eu comecei a mostrar quanto ele gastava com despesas administrativas, despesas comerciais, despesas financeiras, bancárias, taxas, tudo mais, ativos imobilizados. Né? Então aqui eles geraram, nesses 7 meses, 1.150.000 de dinheiro no caixa, só que sobrou, depois de pagar custos, ó, que eu separei, custos e despesas, sobrou 70%, 6%. Para o modelo de negócio deles, era baixíssimo, tinha que sobrar no mínimo 15% aqui. Por quê? Porque aqui não é a última linha do fluxo de caixa. No fluxo de caixa tem entradas e saídas não operacionais. O que são entradas e saídas não operacionais? É aquilo que não tem a ver com a atividade do negócio. Por exemplo, eu sou BPO e vendo plataforma de gestão. Se eu vendo um monitor aqui na empresa, ela não pode entrar lá como receita bruta, porque eu não tenho um negócio de venda de monitores. Eu tenho um negócio de venda de gestão financeira. Então, eu não posso considerar a venda de monitor por R$500 lá na receita, vai distorcer tudo. Eu tenho que colocar em entradas não operacionais. Assim, se eu pegar um empréstimo no banco, eu não posso colocar lá em cima como receita operacional. É um capital de terceiros, não é venda, não é receita da minha atividade fim. Assim como custos e despesas. Então, distribuição de lucro dos sócios, pagamento de empréstimos, tudo é saída não operacional. E olha só o detalhe, ele foi aqui que eu mostrei para ele. Olha só quanto vocês estão tirando de recurso da empresa, entre bens que a empresa está comprando, distribuição de lucro antecipada, empréstimos, a empresa estava muito alavancada em empréstimos. No final, entrou 1.159.000 e eles queimaram em 7 meses R$32.000. Então, o dinheiro que eles começaram lá o ano, vamos supor que eles começaram o ano com R$1.000 no fluxo de caixa, quando eles vão olhar o fluxo de caixa no final de de julho, eles estavam com 32.000 a menos, ou seja, se eles tinham R$1.000 no início, eles estavam com R$31.000 negativos, porque aquele R$1.000 foi engolido e toda essa queima está no cheque especial. E aí eu falei, tá aqui, e aí a gente fez todo um trabalho para isso, reestruturou dívida, buscou melhorias no fluxo de caixa em relação a recebíveis, cobrou inadimplentes. Então, isso tudo foi possível porque eu olhei o fluxo de caixa para trás e depois, aí não está aqui, a projeção do fluxo de caixa com as receitas e despesas que já estavam fechadas, contratos e tudo mais. E eu disse, ó, aqui a gente vai mexer nisso. Então, ter isso é fundamental. Bom, e a gente vai para a precificação. Como eu precifico o meu negócio? Como eu faço a precificação na prática? E aqui não tem mágica, pessoal. Não tem mágica. Uma precificação, ela tem 4 pilares. Eu até trago um quinto no próximo slide aqui, mas esses são os 4 pilares básicos de uma precificação. Eu tenho que ter, para levar a precificação para um cliente comprar, eu tenho que ter o custo. Ah, mas eu não trabalho com produto, como é que eu mensuro o custo? O custo da hora da minha entrega. Eu faço consultoria, então quanto custa a minha hora lá? Aí eu pego o salário que eu quero, meus impostos e tudo mais, calculo, divido pelas horas de produção que eu posso fazer no mês, sei lá, 160 horas, divido, eu vou ter o custo que eu tenho por hora. Coloco o imposto e taxa, então taxa de banco, maquininha, essas coisas. Isso aqui o pessoal negligencia. Despesa administrativa e margem de lucro. Então eu tenho que ter o custo, eu tenho que ter o imposto e taxa embutido, eu tenho que ter a despesa administrativa e margem de lucro. Quando eu não coloco a despesa administrativa, a minha margem de lucro ela é engolida, porque ela serve só para pagar as despesas ali de suporte, que eu tenho que colocar na minha precificação. E o quinto pilar, e agora a gente vai ver na prática um exemplo de um cliente, tá? Um case real. Valor percebido. O quinto pilar que eu falei, né, temos os 4 principais, e o quinto que é o valor percebido. Não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar da Natália Beauty, que ela cobra, se eu não me engano, 18.000 para fazer sobrancelha. Hoje é um valor, eu não faço ideia, porque eu não faço, mas deve ser entre 100 a 150 reais. Me corrija se eu estiver errado, tá? Ou até menos, não sei.
Mas por que ela cobra 18 mil e as pessoas pagam os 18 mil para fazer a sobrancelha com ela? Teoricamente é um serviço que tem uma prestação de serviço, como é que eu posso dizer? Não é dissipada a palavra, mas ela tem muitos profissionais fazendo. Então não é um serviço escasso, é um serviço que tem em muitos lugares. Então, muitas vezes tem guerra de preço, etc. Vai no salão aqui ou vai no salão ali, porque tá X, Y, Z mais barato. Mas por que ela cobra isso? Porque ela tem valor percebido. Ela construiu na imagem dela o que representou levar esse valor. Então, isso aqui não funciona para todo mundo. Hoje, eu não consigo colocar valor percebido no meu trabalho. Óbvio que não cobro hoje a mesma coisa que eu cobrava lá no início, mas mesmo assim, hoje, tu sair para almoçar com o Flávio Augusto, que ele tem um valor que cobra R$1 milhão, o que as pessoas pagam para o Flávio Augusto R$1 milhão? E para almoçar comigo, muitas vezes eu tenho que pagar. Com o Luiz Gustavo tem que pagar. Né? Então, é valor percebido. As pessoas percebem um valor lá no Flávio Augusto e estão dispostas a pagar R$1 milhão. Isso é uma coisa que tu não consegue mensurar. Só que quando tu chega nesse estágio, a margem do teu produto, do teu serviço vai lá para cima. Aí é coisa de 60%, 70%, 80% de margem. São coisas que não estão tão simples no nosso dia a dia. A gente tem que focar nesses 4 pilares: custo, imposto e taxa, despesa administrativa e margem de lucro. Mas, Luiz, como eu calculo a minha despesa administrativa? Lembrem, eu falei que a gente tem custos e despesas, por isso eu quis construir a imagem para vocês. Custos é aquilo que está na minha prestação de serviço. Despesas é o honorário do BPO, o honorário contábil, o honorário jurídico, a minha equipe de marketing, minha equipe de vendas, enfim. Isso são minhas despesas que eu digo administrativas, porque são despesas de apoio. Eu tenho que somar todas elas e tenho que chegar no valor. R$30 mil no mês, R$40 mil no mês. E aí tem 3 formas de chegar no valor dela. Eu posso chegar por percentual de faturamento, então vamos lá, eu faturo 100 mil e eu tenho 30 mil de despesas administrativas, vai depender do modelo de negócio, tá? Tem modelos de negócio que funcionam de um jeito, tem modelos de negócio que funcionam de outros. Eu vou pegar quanto custa a minha despesa administrativa sobre o meu faturamento, se é 30 mil sobre o meu faturamento de 100 mil, média, é 30%. Então eu tenho que agregar 30% a mais do meu custo, né? Sei lá, se eu tenho R$1 de custo, eu tenho que botar 1,30, porque eu tenho que agregar esses 30%. Ou eu posso fazer por divisão de quantidade de produto ou serviço vendido, ou divisão de vendas. E aí eu tenho um slide que mostra bem isso. Então vamos lá, faturamento 100 mil, e eu tenho despesas ali administrativas, comerciais, despesas de suporte 35 mil, isso significa que eu tenho 35% de custo administrativo na média que eu recebo das minhas receitas. Eu tenho que colocar isso na precificação. Então, se para o meu modelo de negócio não se encaixa a quantidade de produto por venda, esse aqui eu vou utilizar. Então, eu coloco 35% a mais no meu custo para ele somar, junto com impostos, taxas e custo, e aí eu estou colocando mais margem de lucro. Se eu quero ter 15%, 20%, boto mais 15%, 20%, eu vou ter o meu valor final. Tá, Luiz, para mim não funciona percentual. Vou testar por produto. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos lá, pego a minha despesa, mesmo os 35 mil, vejo quantos produtos eu vendo no mês. Vamos pegar um supermercado, vamos pegar uma loja de roupa, enfim, restaurante. Pego, sei lá, aqui nesse exemplo deu 980 produtos vendidos. Eu pego os 35 mil, divido por 980 e diz que a minha despesa administrativa por produto vendido é 35,71. Então, eu tenho que colocar esse valor na minha precificação. Se eu tenho um custo de R$10, eu tenho que vender esse produto, 10 mais imposto e tudo mais, por R$45,71 no mínimo. Porque eu estou colocando, e ainda nem coloquei margem de lucro, então eu tenho que cobrar mais ainda. Tá? Então, esse cálculo tem que ser feito. Ah, mas eu quero fazer por quantidade de venda, ou seja, quantas vendas eu fiz, não importa quantos produtos eu vendi. Então, pega os 35 mil, calcula, por isso que tem que ter uma cultura de dados, saber quanto tu tem de vendas realizadas e dividir pega o valor do custo fixo, divide pela quantidade de vendas, tu vai ter, nesse caso que deu 44,02. Tem que adequar aquilo que mais faz sentido para o teu negócio. Mas eu tenho uma transportadora. Tem uma transportadora que eu já atendi, que hoje eles são do lucro real e tudo mais. Lá, o cálculo do custo administrativo era por quilômetro rodado. Então, quanto custava o quilômetro rodado de ir até o cliente voltar de forma administrativa? Então, a gente pegava todo o quilômetro médio rodado no mês, dividia pelo custo administrativo, dava
R$1, R$2, X. E aí a gente tinha o custo administrativo para imputar ali na precificação do meu cliente. Então tem várias formas da gente precificar essa despesa administrativa. E aqui eu trago um case real, para a gente ir para o final já, de fato, que foi um cliente que ele chegou com a seguinte dor. Eu vendo e nunca vejo dinheiro no meu caixa, que é diferente daquele outro cliente, tá? Esse aqui era a venda de produto, lá era um mercado de serviço. E aí eu fiz o seguinte, tá, então vamos olhar os 10 itens que mais vendem. Aí peguei, tá, desses 10, me pontua 3 que mais vendem. Aí ele me pontuou o que mais vende. Aí eu peguei e fiz o que se chama de análise de DRE de produto unitário. Então eu fiz um DRE, entradas, tira imposto, custo, etc., despesa administrativa, para ver quanto este produto estava gerando de margem final. Aí lá, vamos lá, venda do produto. Este produto, ele vendia para o cliente a 109. Tinha uma taxa de 5% de maquininha, tinha 7% de imposto, custo, ele tinha um variável que ele pagava 40%, tinha um material aplicado para entregar esse produto e a embalagem. Este produto, ó, do 109, sobrou 32,76 para pagar as despesas. Aí tu fala, pô, é legal, sobrou 32, 30%. Será que tá bom? Olha só quanto a gente chegou no cálculo da despesa administrativa dele, por venda de produto. Cada produto custava administrativamente R$33. Então aqui tinha que dar no mínimo R$33 para empatar, tinha que dar mais, para gerar lucro. E aí eu cheguei à conclusão e olhei para ele e mostrei. Os outros 2 produtos também da esteira dele estavam dando o mesmo caso. Eu mostrei para ele e disse o seguinte, ó, por que o teu dinheiro não está vindo no caixa? Tuas despesas estão controladas, está tudo certo. Porém, aqui o teu custo administrativo está muito alto frente ao volume de vendas. Então, o produto que tu tem de mais, que tu mais vende, não paga as tuas contas. Ele não está te gerando caixa. Para cada produto desse que tu vende, tu está tirando 24 centavos do teu bolso. Por isso, você toma o dinheiro no caixa. E aí, o que a gente fez? Aí, tem 2 formatos da gente melhorar isso aqui. Ou diminui a despesa administrativa mesmo, vamos supor que ele vai manter a média de vendas de produtos, mesma quantidade. Diminui a despesa administrativa, tira jurídico, diminui a contabilidade, negocia, tira a BPO, tira o que precisar, tá? Para enxugar. Ou mantém a estrutura de custo fixo, administrativo, comercial, ali, essa parte de suporte, e faz uma campanha de aumentar volume. Por que as pessoas gostam de aumentar volume? Porque chega um ponto que a tua despesa fixa, né, que essa aqui é a despesa administrativa que eu comentei, ela é diluída. Quanto mais tu vende, tu mantém ela estável, tu dilui. Então aí tu começa a ganhar dinheiro. E foi o ponto que a gente trabalhou. A gente fez as 2 coisas melhor. A gente buscou diminuir algumas despesas administrativas e fez campanhas para aumentar o volume. Automaticamente, esse produto aqui começou a gerar uma margem não tão alta, estava gerando 2, 3%. Bom, em vista que estava negativo, foi positivo o resultado que a gente fez. Então, cuidem isso na empresa de vocês. Calculem, coloquem a despesa administrativa, coloquem o imposto, calculem o custo que vocês têm para prestar esse serviço, ou se é venda de produto, qual o custo? Esse produto vem com IPI, vem com ICMS, vocês pagam diferença de alíquota, que é o DIFAL, vocês pagam ICMS, tem que colocar isso na conta, tá? Frete, coloquem o frete junto, coloquem a margem de lucro e a despesa administrativa pro valor ficar adequado, tá? Bom, e aí agora eu queria deixar a frase, né? Qual é a palavra que vai definir o financeiro de vocês nos próximos 90 dias? Alguém quer compartilhar de tudo que eu falei aqui, de fluxo de caixa, de mentalidade, de como construir e de precificação, que eu tive que dar uma corrida aqui, mas alguém tem alguma palavra, depois de tudo que eu falei aqui, qual palavra vai definir o financeiro de vocês nos próximos 90 dias? Quem quer contribuir? Ô, Gustavo, acho que não cabe numa palavra, né? Que nem a Dani inicialmente ali falou, talvez uma frase, um parágrafo, talvez uma redação, né? A gente percebe o que são muitos pontos cegos que muitas vezes o empresário, o empreendedor, ele não tem essa lucidez, não enxerga, que nem esse último exemplo aí que tu está nos trazendo, o cara achando que estava lucrando, e simplesmente o cara ele está tendo prejuízo. E muitos se perguntam,
justamente nesse sentido, né? Vamos lá, pô, eu estou vendendo, mas parece que as coisas não estão acontecendo, aonde que eu estou errando? Então, a gente sabe que é um conteúdo muito denso para tratar em uma hora e Exato. meia, né? Aqui fica a gente é instigado a buscar esse conhecimento, a entender um pouco mais sobre precificação, sobre analisar um DRE, enfim, todos esses indicadores que vão ajudar nesse crescimento. Mas como é importante, né? E eu vejo assim também, muitas pessoas acabam, não, isso é muito chato e não vou me envolver nisso. Mas a fatura é muito alta também, né? O fato de não querer buscar esse conhecimento, a fatura ela é muito alta. Eu confesso para vocês que uma das áreas que eu tenho muita dificuldade e sinceramente, eu não me apetece estudar é sobre contabilidade. Mas cada dia tem sido, cara, fundamental entender sobre o assunto para poder me adequar, enfim, entender o que o mercado está balizando, né? Exatamente. Então aqui, como eu te falei, não cabe em uma palavra, em uma frase, né? Tem muita coisa aqui que fica através dessa aula aí para pontos de reflexão, né? Boa. E tu tem o meu contato ali, Marcelo, para ajudar depois, posso fazer mais aulas, aí abrir um conteúdo, abrir, por exemplo, DRE, né, que é importante, ou DFC, né, então abrir, porque, como eu falei, isso aqui é um conteúdo, né, eu cortei muita coisa, que é um conteúdo de uma imersão que a gente faz aqui de 2 dias, então, imagina, 16 horas de conteúdo, que eu tentei trazer em 1 hora, estourei ali 1 hora e meia, né, mas é muita coisa, é um conteúdo denso, financeiro é chato, é difícil muitas vezes parar para estudar, para entender uma sopa de letrinhas, mas a gente sempre gosta de dizer que, né, escolhe o teu difícil. Passar por esse momento de estudo, ou de buscar ajuda, ou de olhar no YouTube, que tem muito conteúdo gratuito e bons, né, agora com IAs e tudo mais, vai ser difícil num momento implementar, mas depois que isso vira hábito, vira rotina, isso se torna automático. E isso faz com que tu seja um empresário mais preocupado com a gestão do que simplesmente só focado em vender ou não querer olhar, ou vou olhar depois, nem vou abrir minha conta porque eu sei que está no cheque especial, mas por que está no cheque especial? Né? Empresa ou CNPJ rico? Não entendi a pergunta, pode... Se quiser complementar ali. Sobre a questão de escolher o teu difícil, talvez seja isso que ele tenha trazido ali. Mas, boa, escolher o que é o teu difícil, né? Então, busquem o que é difícil ali para ti, muitas vezes é chato, pode gerar um resultado muito positivo para ti e para o teu futuro. A gente sempre buscar, porque no financeiro, no final do dia, tanto finanças pessoais quanto empresariais, é o longo prazo, como tu te vê daqui para frente. E aí, para finalizar, eu acho que a Carol também tem bastante conteúdo, não sei se eu não tomei o tempo dela demais aqui, mas, gente, o que a gente pode ajudar vocês a Empora, tá? Aqui eu trouxe os principais pontos que nós trabalhamos hoje. Hoje a gente trabalha com o dashboard financeiro, então quem já tem sistema, pode ser o Conta Azul, pode ser o OMIE, pode ser o Nibo, e não consegue visualizar as informações lá dentro, a gente tem um dashboard que a gente consegue plugar lá no sistema que vocês têm, sendo o Conta Azul, Nibo ou OMIE, e personalizar a visualização para vocês. Eu quero olhar fluxo de caixa, quero olhar DRE, quero olhar DFC, a gente monta isso para vocês e vocês têm controle em tempo real do dashboard. A gente tem o financeiro por assinatura, que aqui a gente dá a licença para vocês do sistema e nós operacionalizamos o financeiro, então nós fizemos conciliação, nós cobramos o cliente, nós fazemos toda a parte burocrática e operacional do financeiro, a gente classifica as despesas, a gente agenda no banco, e a gente também tem, para aqueles que não conseguem, não estão no momento de terceirizar o financeiro, a gente tem o Conta Azul, que a gente disponibiliza licenças ali, né, muito mais baratas do que tu contratar no site. A gente disponibiliza a plataforma full, ou seja, com todos os relatórios liberados, tudo liberado, né, para vocês utilizarem a plataforma que tem os relatórios, tudo de forma automatizada, tem automatização com os principais bancos, então saiu do banco, já vai para lá, tu só tem que classificar, tudo se torna mais fácil. Então a gente tem essas 3 frentes, e quem tiver algum interesse em querer saber mais da Empora,
como a gente pode ajudar. Eu deixei um QR Code aqui, que é do meu sócio, só dá um oi ali para ele, e aí ele fala com vocês, marca uma reunião, apresenta o Conta Azul, apresenta a Empora de forma mais detalhada, como a gente pode trazer esse benefício. E eu queria agradecer pela oportunidade, pedir desculpas por ter passado muito do tempo, mas falei que se me deixasse eu ia até as 8 da manhã, mas queria agradecer aí, mais uma vez pela disponibilidade de vocês quererem que eu traga esse assunto que é importantíssimo para mim, né, disseminar e estar levando aí para vocês. Então, gente, podem contar comigo e estamos aí. Gustavo, nós que te agradecemos aí essa baita aula, que nem tu falou, né? O tempo é curto para explanar tanta informação boa, tanto conhecimento, né? E mais uma vez, obrigado, sempre disponível aí, nos ajudando. Fica aqui um ponto de reflexão, de sair da zona de conforto, até naquelas áreas que a gente não gosta muito, né? Exato. Sei que muitos aqui talvez não gostem muito de finanças e por aí vai, mas olha a importância que isso tem nos nossos negócios. Então, assim, Gustavo, mais uma vez, muito obrigado aí pela tua contribuição e com certeza aí agregou muito. Também deixo esse contato ali depois no nosso grupo ali dos alunos também, quem quiser procurar ali a Empora ali, eles têm sido uma referência aí, ó, o Roger e a Dani aqui estão falando, somos clientes da Empora. Endosso as palavras do Luiz. Olha aí, obrigado, ó, maravilha aí, ó. Tem cliente ao vivo na aula aí, hein, Luiz? Maravilha, hein? Que honra, que honra. É isso aí. Gente. Luiz, muito obrigado aí mais uma vez, então, tá? Estamos juntos, contem comigo, que precisar, é isso aí. Valeu, muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Até mais.